Olá, alunos de redes de computadores. Vamos então dar sequência à camada de rede, né? Lembrando que vimos redes ATM. Redes ATM seriam uma rede vista depois da frame relay, né? Então faz parte aí da camada de rede que nós estamos estudando, né? E agora vamos ver o protocolo IP, Internet Protocol, protocolo do nível de rede, não é? Com seu endereçamento. O formato do datagrama IP, do pacote IP, é dado da forma como está aí representado, né? Você tem aí um cabeçalho de 20 octetos, né? Onde você tem o campo versão, comprimento do cabeçalho, tipo de serviço, comprimento do datagrama, tamanho total, né? Identificador de 16 bits é um identificador do datagrama, um identificador que pode permitir sequenciamento, por exemplo, controle de fluxo, né? Isso feito pelas camadas superiores, obviamente. Campos de flags, deslocamento de fragmentação, o campo tempo de vida, protocolo do nível superior, soma de verificação. Então vamos lá. Versão, nós temos duas versões, IPv4 e IPv6. Então esse campo versão vai te dizer isso. Comprimento do cabeçalho, somente do cabeçalho. Nesse exemplo que nós temos aqui, o campo de opções raramente é utilizado, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 vezes 4, cada linha tem 4 bytes, né? 32 dividido por 8, 4. Então 5 vezes 4, 20. Então são 20 octetos, 20 bytes de tamanho de cabeçalho, normalmente, com campo de opções raramente é utilizado. Tipo de serviço, se é da rede, se é de usuário, comprimento do datagrama, comprimento total do pacote, um identificador que é número, flags para outras utilizações, deslocamento e fragmentação também. Tempo de vida é o TTL, que a gente já viu, o time to live, é o número de hops que o pacote pode dar na rede antes de ser descartado, né? Já vimos isso, para que o pacote não fique perambulando indefinidamente na rede. Protocolo de nível superior pode ser o TCP e pode ser o UDP. Lembra que IP é nível de rede, nível superior é transporte. As opções de protocolo de nível superior, TCP ou UDP. Soma de verificação é uma detecção de erros somente no cabeçalho. Endereço IP de origem e endereço IP de destino. Endereço IP de origem e destino de 32 bits. Então, o endereço IPv4 é um endereço de 32 bits. Questão de fragmentação a gente já estudou. Quando você está transmitindo, você começa em aplicação, depois transporte, depois rede, né? O pacote de transporte ele pode não caber exatamente em um datagrama IP. Então pode ser que você tenha que quebrar e gerar dois pacotes IPs, por exemplo. Nesse caso, você estará fragmentando. Cada interface dentro da rede tem que ter o seu endereço IP, né? E o IPv4 é o endereço de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, há uma possibilidade, com 4 bytes, você pode escrever 2 elevado a 32 endereços IP possíveis. Fazendo um arredondamento aí, 4 bilhões de endereços IPv4 possíveis. É um número muito grande, mas para as aplicações que nós temos hoje, esse número ficou pequeno, tanto que a gente tem concomitante com o IPv4 já funcionando o IPv6, que tem uma capacidade de endereçamento muito maior que esses 4 bilhões de endereços IPs possíveis, né? Esses endereços IPs, IPv4, é escrito numa notação decimal separada por pontos. Aí tem um exemplo, 200.110.50.3. Né? Então,
cada byte separado pelo ponto. 200 é o primeiro byte, 110 é o segundo byte, 50 é o terceiro byte e 3 é o quarto byte, né? Então, isso aí é um número de 32 bits, não se esqueça. A gente simplesmente está vendo ele representado em decimal, que para nós tem um significado melhor do que binário, mas a rede enxerga sempre como binário. Cada interface, né, tem que ter o seu endereço IP, então cada porta de um roteador, cada porta cada placa, cada computador conectado à rede tem que ter o seu endereço IP, né? E podem ser formadas sub-redes, né? Então você pode ali dentro da sua estrutura separar em sub-redes. Há uma sub-rede do RH, uma sub-rede do comercial, uma sub-rede lógica de vários departamentos da empresa, por exemplo. Tá? A questão da obtenção, né, dos endereços, você obtém endereços IPs pelo seu roteador, o ISP, Internet Service Provider. É ele que vai prover para você esses endereços IPs. Aí. Os endereços IPs, eles têm classes de endereços. O IPv4 tem classe A, B, C, D e E, dependendo de qual número que se inicia o endereço IP. Né? Se ele inicia com o bit 0, ele é classe A, se inicia com o bit 1 e 0 é B, 110 é C, e 110 é D, e 41 é E. Né? Vamos ver o que isso significa. Para nós em decimal, que fica mais fácil. Então, o endereço classe A. O endereço classe A, o primeiro byte, ele vai necessariamente estar entre 1 e 127. Então, se o seu endereço começa com 126, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ele é um endereço classe A. Ok? Inevitavelmente. Então, o primeiro, no endereço classe A, o primeiro byte ele vai ser um número entre 1 e 127, ok? Além disso, né, no endereço classe A, o primeiro byte é destinado ao endereço de rede e os 3 últimos bytes é destinado ao endereço de host. Então, é um tipo de endereçamento, o classe A, para redes que têm muitos computadores. Então, você tem 3 bytes aí para endereçamento de computador. Isso te dá uma grande capacidade de endereçamento de host de computador. Tá certo? Você pode endereçar subrede. Como é que você pode endereçar subrede? Você vai pegar e um dos bytes que você usava para endereçamento de host, você vai usar para subrede. Então, como é que vai ficar? Então, o primeiro byte, sempre de 1 a 127 para ser classe A, vai ser rede. O segundo byte, que era para host, agora você joga para subrede. E os 2 últimos bytes continuam para host. Então, agora, primeiro byte rede, segundo byte subrede, os 2 últimos bytes host, computador. Aí você consegue fazer um endereçamento de subrede dentro da sua rede. Endereço classe B. O endereço classe B, né, o primeiro byte sempre será de 128 a 191. Então, se é o endereço 190.10.50.3, inevitavelmente é um endereço classe IPv4 classe B. Tá certo? No endereço classe B, o primeiro e segundo byte são destinados à rede. O terceiro e quarto para host. Tá certo? E se você quiser endereçar subrede, então o que você vai fazer? Você vai continuar com o primeiro e segundo byte para a rede. O terceiro byte você direciona e vai identificar subrede. E o quarto byte vai ficar para host. Então, primeiro e segundo byte, rede.
terceiro byte, subrede, quarto byte, computador, host. Tá certo? Com isso, você consegue endereçar subrede dentro do endereço classe B. O endereço classe C. O endereço classe C, né? O primeiro byte tem que estar compreendido entre 1 e 127. Perdão, aqui tem um erro. Aqui tem um erro, tá? Aqui tem um erro. Não é de 1 a 127. De 1 a 127 é classe A. Classe B de 128 a 191. Deixa eu só confirmar aqui o endereçamento classe C. Qual é a faixa deles? Só um minuto. O classe C. Vamos consertar aqui. O classe C é de 192 a 223. Ok? 200. Aqui eu vou corrigindo as coisas sem pedir. Né? Então seria isso. Ok? Então o endereço classe C ele é de 192 a 223. Então vamos repassar isso aí, para não ficar dúvida. Olha só, o classe A, o primeiro byte tem que ser de 1 a 127. O classe B, o primeiro byte tem que ser de 128 a 191. E no classe C, o primeiro byte tem que ser de 192 a 223. Tá certo? Então, se é um endereço que, por exemplo, é 200.50.13.10, esse endereço é classe C. Tá certo? Por quê? Porque o primeiro byte ali está compreendido entre 192 e 223. Ok? Então, no endereço classe C, o primeiro byte é destinado... Não, aqui também tem um errinho aqui, porque no endereço classe C, somente o último byte que é direcionado a host. Então, aqui o host é somente no último byte. Somente o último byte é direcionado. Vamos fazer diferente aqui. Então, rede é só o primeiro byte. E os 3 últimos destinado a host. Tá certo? Vamos fazer assim que fica melhor. Ótimo. Perfeito. Então, no endereço classe C, o primeiro byte... Não. Os 3 primeiros bytes... Me confundi aqui, desculpa. Os 3 primeiros bytes é rede. Os 3 primeiros bytes são rede. E somente o último byte é host. É isso aqui. Exatamente isso. Ótimo. Ótimo. Então, agora sim. Então, no endereço classe C, ele tem os 3 primeiros bytes direcionados à rede e somente o último byte direcionado a host, tá certo? Então,
ele é feito para redes que têm um número pequeno de computadores, né? Um número bem limitado de computadores, porque só podem ser no máximo 254 computadores. Não pode ser mais que 254 computadores, ok? Então, recapitulando, classe C, o primeiro byte tem que estar compreendido entre 192 e 223. No endereço classe C, os 3 primeiros bytes são direcionados para a rede e o último byte é direcionado para host. Tá? As subredes, né? Para se fazer subrede, você não tem um byte inteiro que você pode tirar de host para virar subrede. Então você tem que lançar a mão de um artifício que é destinar parte do último byte de host para a subrede e o restante continuando para host. Tá? Então por isso que a gente coloca uma interrogação aí. E subrede? Como é que nós vamos fazer subrede aqui? É porque você não tem um byte inteiro de host para dedicar para a subrede. Então você vai pegar o último byte, que é para host, e vai partir. Alguns bits vão ser para subredes, outros bits vão ser para computador, vão ser para hosts. Ok? Então aí só recapitulando, o classe A, né, o classe B e o classe C. Ok? Vamos parar por aqui. Vamos terminar aqui as classes. Tem o classe D, onde o primeiro byte vai variar de 224 a 239, né? É para envio multicast de grupos na internet. O classe E, o primeiro byte vai de 240 a 255, né? Ele é utilizado para testes e novas implementações dentro da rede, não é direcionado para o usuário na rede. Ok? Então vamos parar por aqui, depois a gente continua nosso estudo do IP.